E paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e queridos amigos. Novamente estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre a palavra de Deus e eu queria que você me acompanhasse nesse momento na leitura da palavra de Deus. O que fazer se a fonte secar? É o título da nossa reflexão. E eu queria que você me acompanhasse nesse momento a palavra de Deus que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Acompanhe comigo a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Elias, o tesbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo nestes anos, não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, que eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Então Elias partiu, fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro, mas decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Essa é a palavra de Deus, amém, irmãos? Estamos diante de um texto maravilhoso, de um texto rico, e eu quero, junto com os irmãos, desfrutar nesse momento da palavra de Deus. E eu queria que os irmãos me acompanhassem nessa reflexão. E eu fui examinar a vida do Elias do profeta Elias e pensando no cenário bíblico como surgiu. E aí nós fizemos a leitura lá do texto e eu queria falar sobre Elias um pouco, o aparecimento de Elias. O aparecimento de Elias está relacionado ao capítulo 16 de 1 Reis 34. Jericó estava sendo reconstruída por Eiel. Acabe tinha interesse em alargar o seu domínio, mas a desobediência à palavra de Deus provocou a morte dos filhos de Eiel. Possivelmente, Elias deve ter participado do funeral dos filhos de Eiel. Segundo alguns historiadores, Elias discutiu com Acabe sobre a desobediência de Acabe, mandando reconstruir a cidade de Jericó. Por isso, o capítulo 17 começa assim: Então, por causa desse fato. O que me chama muito a atenção nesse texto é o versículo 3, que diz assim, o versículo 3: Retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. E Deus ainda acrescenta: Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. À primeira vista, Deus estava tirando Elias de um confronto com o rei Acabe. Talvez por ser Acabe mais forte e poderoso, as chances de Elias vencê-lo era remota. Observe que nada foi revelado a Elias sobre a situação de Querite. E eu fiquei pensando por que Deus não escondeu Elias num lugar melhor? Por que não o levou para longe daquela região ameaçada pela seca? Deus escolheu um lugar sem conforto, sem beleza. Elias obedeceu a ordem de Deus e foi. Tudo corria segundo a palavra do Senhor. No entanto, Elias, a cada dia que passava, observava que o riacho estava a cada dia mais fraco. O riacho estava secando. Como é triste quando percebemos que os nossos riachos estão secando. Como é triste como percebemos que muitas vezes as provisões estão até diminuindo e esquecemos de confiar no Senhor. Não sei o que Elias sentia a cada observação que chegava perto daquele riacho. O certo é que o riacho estava secando. Até então ele havia seguido rigidamente as ordens de Deus. E talvez você esteja pensando, eu também tenho seguido rigidamente a voz de Deus. E quando seguimos as ordens de Deus, sempre esperamos que o sucesso nos acompanhe. Estou fazendo tudo certo.
Um dia, ele acorda e se prepara para tomar o seu banho e beber um gole daquela água fresca. E ao descer ao ribeiro, ele percebe que a água já não corria mais como antes. Como é difícil quando se percebe que a água já não se corre mais como antes. Lá em 1 Reis 17, 7, mas passados dias a corrente secou porque não chovia sobre a terra. E eu fiquei pensando, o que se faz quando a fonte seca? A primeira lição que devemos aprender é que nos caminhos de Deus não há surpresas. Deus não se surpreende com nada. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas, até mesmo quando a fonte seca, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Não se esqueça disso. O Senhor está no controle da sua vida. Seja lá o que for que estiver acontecendo na sua vida, não se esqueça. O Senhor está no controle da sua vida, como estava no controle da vida do profeta Elias. A torrente de Querite já estava nos planos de Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida já está nos planos de Deus. Deus conhece você, Deus conhece a mim. Ele não se surpreende, como falei há pouco. Se nós aprendermos essa lição, irmãos, o nosso espírito não vai secar quando as circunstâncias mudarem como tem mudado. Nós precisamos ser verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, como aprendemos ontem com o nosso jovem Alisson, que explanou a palavra de Deus maravilhosamente. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos. É fácil seguir as ordens de Deus quando tudo vai bem, quando estamos desfrutando de um manancial de água. Mas como é difícil seguir a voz de Deus quando as coisas não vão tão bem, quando algo acontece diferente. Eu queria que você me acompanhasse lá no versículo 8, continuação desse texto. Diz assim: então veio-lhe a palavra do Senhor: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não tenha dúvida, Deus sempre vai usar pessoas para cuidar de você, assim como fez com o profeta Elias. Não se esqueça disso. Deus vai continuar cuidando de você. Não há Covid que vai te parar, porque você pertence ao Senhor, a sua família é do Senhor e você precisa crer nisso, precisa confiar nisso, em que Deus vai continuar cuidando de você, assim como Elias confiou e Deus continuou cuidando deles. Muitas vezes, os barulhos da água correndo impedem que ouçamos a voz de Deus. Muitas vezes, a fartura impedem que ouçamos a voz de Deus. Muitas vezes a vida boa nos impedem de ouvir a voz de Deus. Esse é o momento de você ouvir a voz de Deus e obedecer, como fez o profeta Elias. Se ele mandou você para um lugar como Querite, é porque ele quer lhe ensinar o segredo da dependência. Seja dependente de Deus. Viva com Deus, confie em Deus, não duvide de Deus, da capacidade que Deus tem de cuidar de você. E com certeza, Deus continuará cuidando da sua vida. Feche os seus olhos aí, vamos conversar com Deus antes de terminarmos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus repouse a mão sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, na tua presença estamos nessa hora, Senhor Deus, que lição maravilhosa que podemos aprender, Senhor Deus, com o profeta Elias, Senhor Deus. Quando ele se entregou nas suas mãos e confiou, Senhor Deus, e o Senhor cuidou dele. Eu quero te pedir pelo povo de Deus, eu quero te pedir pelos nossos irmãos de Central de Rio da Prata, cada membro de nossa igreja, cada criança, cada jovem,
Abençoe a vida de cada um deles, Senhor Deus. Que nós possamos continuar confiando em Ti, Senhor Deus. Que o Senhor há de fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas. Fica conosco. Abençoe as nossas vidas, Senhor. É o que lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não se esqueça, confia no Senhor como o profeta Elias confiou. E Deus há de fazer coisas maravilhosas na sua vida. Graça e paz.